Por que é que eu não consigo casar-me? Hum? Esta é a pergunta que dá nome ao livro de Hicham El-Menji. Mas é muito mais do que isso, não é? É uma pergunta que parece ecoar na cabeça de uma geração inteira. E é por isso que hoje vamos mergulhar a fundo nestas confissões, nestes testemunhos que finalmente dão voz a uma experiência que é tão partilhada, mas quase sempre é vivida em silêncio. O autor faz questão de deixar isto bem claro. Isto não é uma análise fria, académica. É, antes de mais, um eco da alma. Pensem neste livro como um espelho. Um lugar onde quem se sentiu invisível nesta jornada pode finalmente encontrar-se, pode ver-se. É uma exploração das nossas esperanças, das pressões que sentimos e, claro, daquela busca corajosa por respostas. E pronto, o testemunho da Nora vai direitinho ao coração do problema. É isto. É a frustração de se ter uma vida cheia, uma vida rica, complexa, e de repente tudo isso ser reduzido a uma única coisa: o Estado Civil. É quase como se todas as conquistas fossem apagadas por uma ausência. É brutal. Ok, vamos então à primeira parte. A pergunta não dita. O apelo à aventura para uma geração. A ideia aqui é olhar para esta pergunta de uma forma completamente diferente. E se isto não for um atestado de fracasso? E se for, na verdade, um convite? O início de uma grande aventura de autoconhecimento, num mundo que parece já ter o nosso caminho todo traçado? Para perceber o peso desta pergunta, temos mesmo de perceber o cenário à nossa volta. Em muitas culturas, o casamento não é só uma opção, é o destino. É o auge, sabem? O selo de aprovação de que se teve uma vida normal, uma vida de sucesso. E claro, quando algo é tão onipresente, tão esperado, quem fica de fora, bem, torna-se o centro de todas as atenções e de todas as perguntas. E agora entramos no labirinto. O labirinto das pressões sociais invisíveis. E que labirinto? Um que é construído com as expectativas da sociedade, da família, até da religião. São estas paredes invisíveis que nos moldam e que ditam como o celibato é visto e, mais importante, como é vivido. 68%. Este número é pesado. É muito mais do que uma simples estatística. É a quantificação de um peso real. Pensem nisto. Representa uma força constante. Aquela pergunta que paira no ar em cada jantar de família, em cada café com amigos. É uma pressão que se sente todos os dias, mas que quase nunca se mede. E este testemunho, uau, ilustra na perfeição o que está por trás daquele número. A pressão não vem sempre aos gritos, pois não? Às vezes, o que mais dói é o que não se diz. É o silêncio pesado, aquele olhar de preocupação, aquela pergunta que fica ali a pairar no ar sem nunca ser feita. Isso pode ser devastador. E depois, claro, temos de falar do elefante na sala, o gritante duplo padrão. Um homem com 35 anos, solteiro. É um bom partido, está a levar o seu tempo, a ser estratégico. Agora, uma mulher na mesmíssima situação, a conversa muda logo, não muda? De repente, já está atrasada, é uma anomalia, um fracasso suspeito. A mesma idade, a mesma situação, julgamentos completamente opostos. Incrível. O livro toca também num ponto muito delicado: o papel da religião. Aquilo que devia ser um porto de abrigo, uma fonte de paz, por vezes é mal interpretado. É instrumentalizado. E, em vez de ser um consolo, torna-se mais uma ferramenta de culpa, de controlo. E isto cria um conflito interno gigante entre a fé e a autonomia de cada um. Muito bem. Deixamos as pressões sociais mais tradicionais e vamos mergulhar nos desafios do agora. O mercado de encontros moderno, ou, como quem diz, o labirinto digital. E esta frase: pensei que era uma forma de conhecer alguém, tornou-se um labirinto onde me perdi. Acho que isto resume a experiência de tanta gente com as dating apps. A gente começa cheio de esperança, não é? A pensar que vai encontrar uma ligação e acaba em exaustão, em confusão, com a sensação de que estamos perdidos num jogo com regras que ninguém nos explicou. Pois é, este mercado digital está carregado de paradoxos. Primeiro, a fadiga emocional. Aquele ciclo de ter esperança e depois, ghosting. A pessoa desaparece. Depois, a ditadura da aparência. A profundidade perde-se toda num simples deslizar de dedo. A isto junta-se a ilusão da escolha infinita. Parece bom ter tantas opções, mas o que acontece é que leva a menos compromisso. E por fim, o amor como se fosse fast food. Rápido, conveniente e descartável. É complicado. E este é talvez um dos paradoxos mais cruéis de todos. Tu intimidas. No início até pode soar a elogio certo, mas depois percebe-se que é quase uma condenação. Qualidades como a independência, a ambição, a inteligência, que deviam ser trunfos, de repente transformam-se em barreiras, em justificação para que as pessoas se afastem. É de uma ironia tremenda. Ok, já olhámos muito para fora, para a sociedade, para o mundo digital. Agora, o livro convida-nos a fazer o mais difícil: virar o espelho para dentro. Vamos confrontar as armadilhas interiores.
porque, sejamos honestos, muitas vezes os maiores obstáculos somos nós que os criamos. E uma das grandes armadilhas é esta, a síndrome da perfeição. O que é isto? Basicamente, é um filtro inconsciente que todos nós temos. Um filtro que é alimentado pelos filmes, pelas redes sociais e que nos faz procurar um ideal que, bem, não existe. E o resultado? Eliminamos pessoas reais, pessoas com falhas, humanas, que podiam até ser perfeitas para nós. E isto leva-nos a uma pergunta que temos de nos fazer. Esta busca pelo parceiro perfeito, será que é mesmo sobre ter padrões elevados? Ou será que é, no fundo, uma forma de evitar a vulnerabilidade, de fugir da entrega que uma relação a sério exige? Fica a reflexão. E depois, a autossabotagem inconsciente. É um nome complicado para uma coisa que talvez seja familiar. É um mecanismo de proteção. Vem de feridas antigas do passado. E para evitar que a gente se magoe outra vez, o nosso subconsciente faz o quê? Ou repete padrões que já conhece, mesmo que sejam maus, ou afasta o amor genuíno, o amor saudável. Porquê? Porque o que é bom e calmo parece-nos estranho. E o caos parece-nos familiar. E aqui está uma pergunta para pensar, muito honestamente. Alguma vez alguém afastou uma pessoa boa, uma pessoa gentil, só porque um amor mais instável, mais caótico parecia mais familiar? Às vezes a estabilidade parece-nos aborrecida, não é? Reconhecer isto, bem, é o primeiro passo gigante para quebrar o ciclo. E chegamos agora à parte final. E, na minha opinião, a mais transformadora. Redefinir uma vida plena, forjar um novo caminho. Aqui a proposta não é encontrar a resposta mágica, mas sim mudar a pergunta. Trata-se de redefinir o que é o sucesso e, acima de tudo, de recuperar o controlo da nossa própria história. E o ponto de viragem é este, a mudança de perspectiva. De um lado, o celibato sofrido, um estado de falta, de espera, de se sentir incompleto, é visto como um fracasso social. Do outro lado, o celibato escolhido, um ato de maturidade, de paz. É ser a sua própria casa. É uma recusa em aceitar menos do que se merece. Bem, a circunstância pode ser a mesma, mas a perspectiva muda absolutamente tudo. Então, como é que se constrói esta vida plena? Bem, há muitos caminhos. Construindo autonomia, seja ela financeira, emocional, intelectual. Nutrindo as nossas ligações, os amigos, a família, a comunidade. Encontrando uma paixão, algo que nos dê sentido. Um trabalho, viagens, projetos. E até redefinindo o que significa família. A ideia central é esta. Uma parceria deve ser uma adição a uma vida que já é completa, e não a peça que falta para a completar. E para fechar, ficamos com a pergunta final do livro. E é, para mim, a mais poderosa de todas. A questão deixa de ser porque é que ninguém me escolhe. E passa a ser esta. Quem sou eu quando escolho amar livremente sem me perder? É uma mudança radical. É uma pergunta que nos devolve o poder, que nos convida a explorar o amor, claro que sim, mas um amor que começa sempre dentro de nós.